o verdadeiro desespero e a aniquilação completa. Um bando pirata que possuía sonhos, pensava em alcançar o trono, ser conhecido como o Rei dos Piratas. Acabou parando na frente do Yonkou mais impiedoso. Enquanto a gente via Big Mom e Kaido sentando em tronos onde eles conseguiam controlar todos na sua volta como subordinados, ou até enfiar eles em minas para trabalhar, ou serem deixados em livros para serem expostos como fracassos, um museu, um prêmio pela própria derrota. Shanks não é assim. Shanks demonstrou um pouco do que a gente vê no próprio Barba Negra. Alguém impiedoso, que não tem medo de acabar com os sonhos de uma tripulação inteira. Ele destruiu tudo e, sem olhar para trás, viu Dory e Broggy destruírem completamente Victoria Punk. E mais uma vez, Kid é completamente derrotado. Tudo que o Oda fez com o Shanks até hoje se demonstrou justo. Foi uma luta de um lado só. Quando Kaido enfrentou Luffy, foi uma luta em que não durou muito. Luffy conseguiu se desvencilhar de algumas coisas e dar alguns golpes, porque Kaido estava em sua forma dragão. Então ele não tinha exatamente tempo para desviar dos golpes. E até mesmo Kaido sentia vontade de receber, para sentir se aquele ali que estavam enfrentando era um oponente digno. E quando viu a oportunidade para demonstrar o que é a verdadeira força, ele fez sem pensar duas vezes. Luffy foi nocauteado com apenas um golpe. A diferença é que Kaido foi realmente impiedoso. Ele demonstrou querer Luffy ao seu lado, por mais que ele tivesse visto que mesmo nocauteado, Luffy estava o encarando. Por mais que Kid tenha Haki do Rei, não vimos isso. Ele acaba de provar que ele precisa de apenas um braço para demonstrar ser o pirata mais forte depois da Era de Roger. Se você chegou nesse vídeo, eu convido você a se inscrever aqui no canal, que você não perde nenhuma novidade sobre o One Piece. Vamos agora ao capítulo 1079, Os Piratas do Yonkou Ruivo. E o Shanks é hypado por toda a comunidade, que todos achavam que ele era um ser acima do que a gente tinha visto. Era normal, a gente via isso em qualquer fórum, em qualquer discussão, e isso acabou por irritar muitas pessoas que liam e não viam uma força tão grande assim dele, já que todos os outros Yonkou demonstravam alguma característica sobre-humana, enquanto ele parecia ser alguém pacífico, do bem assim no geral, e não tinha muito motivo para estar no mesmo patamar de força de Akainu, Kaido, Barba Branca e por aí vai. Só que em um capítulo ele demonstra que na verdade ele está até mesmo acima de alguns desses, como por exemplo o Kaido. Talvez ele impedir o Kaido de chegar a Marineford agora faça todo sentido. Quem quer brigar com um ser como este? Ele simplesmente destruiu o Kid em um único golpe. A gente já vai chegar lá, tem algumas coisas interessantes sobre esse golpe que ele utilizou, sobre algumas coisas que aconteceram no passado com o pirata Roger e muito mais no que é considerado por muitos o melhor capítulo de 2023. Trazendo de tudo um pouco, a gente acaba com a história de capa com o Caesar, o Judge e o Queen. Vimos que há um tempo atrás o Queen se separou, mas isso não importa mais, porque a gente não tem um resultado completo sobre qual é o novo Neo Mads, ou o que eles vão fazer e qual é a pretensão deles. Esperamos que eles apareçam novamente na obra com invenções ainda mais malucas, e é normal, o Oda sempre acaba trazendo esses personagens que aparecem nas capas de volta de alguma forma, principalmente quando é algo relevante, como o que aconteceu com esses dois. A capa é o Luffy regando um leão e ele está confundindo com um girassol, enquanto olha para o sol, que está com uma cara de um home feito pela Big Mom. Aqui eu vi algumas pessoas falando sobre um
negócio em inglês que em algum momento ela vai aparecer novamente. Eu não concordo muito com isso. Eu acho que a Big Mom se foi e eu acho que seria o justo isso realmente ficar desse jeito. Se a vida daqueles que se foram por dar 10, 20, 30, 40, 50 anos da própria vida para ela, por que ela, que deu a vida a um Home como Zeus, acabar perecendo em uma luta, iria fazer com que o Home sumisse? Eu acho que isso cada vez fica mais claro, mas deixa a sua opinião aí embaixo sobre a possível volta de Big Mom. O início do capítulo é basicamente o que sobrou dos pensamentos sobre o início da traição, né? O início de como foi se formando, em que momento ela parou para fazer isso. E aí a gente vê que a York claramente traiu todo mundo e fez cada um dos Serafim começar a caçar todos naquela ilha, porque o governo mundial traiu ela e ela pensa que consegue se proteger. Claramente, uma maneira meio idiota de agir, porque, como a gente viu, não é apenas um almirante, não é apenas 100 navios da marinha, é também um Gorosei, e a gente não sabe sobre o que ele é capaz. Eu acho que a aparição de Shanks e a aparição desse Gorosei podem ter uma conexão, vou falar melhor no final do vídeo. Esse flashback parece que foi mais para comer as outras páginas do que para apresentar algo específico. Ela falando que quer que a Seraphim Snake faça ela em pedra para depois destransformar quando ninguém estiver vendo, foi literalmente para explicar o plano dela, e a gente está vendo ela explicando o plano, sendo que a gente já viu como funcionou. Então eu acho bem desnecessário isso, a gente já falou muito sobre ela, eu acho que foi realmente meio desnecessário. Uma coisa que parece estar acontecendo é que a Seraphim Snake está indo a algum lugar e a gente não sabe que lugar é esse. Ela parece estar meio pensativa de alguma forma e a gente vai ver o que ela realmente está planejando. Outra coisa que é interessante é que existem lugares no laboratório inteiro quais não devem ser destruídos. A gente não sabe quais. Vamos esperar para talvez ser revelado no próximo capítulo. E aqui o Oda usou e abusou de paralelos. Esse arco em si é um grande paralelo a muitas coisas que aconteceram. Sabaody, principalmente. Mas voltando ao Hara, aquele local tão especial que acabou sendo destruído pelo Buster Call. Exatamente o que está acontecendo agora em Egghead, só que nessa ilha temos defesas para tentar impedir qualquer grande destruição. A questão aqui é a sintonia dos dois arcos. O Oda acaba de transformar Egghead inteira num alvo enorme para a marinha. E enquanto ele faz isso, a gente vê as pessoas, os cidadãos, os robôs, os autômatos e por aí vai, que está naquela ilha sendo guiados por Sentomaru para fugir de lá a qualquer custo. Será que isso é realmente possível? Improvável. 100 navios. Quem pode parar isso? Eu acho que nesse momento nem os chapéus de palha. Quem vai aparecer em Egghead? Vocês têm certeza que o Luffy é capaz de fazer tudo isso sozinho? Mesmo com Sanji, Zoro, Jinbe, vocês acham que vai ser tão fácil fugir de lá como Enies Lobby, onde um Coup de Burst foi o suficiente? Eu acho que não. Kizaru jamais deixaria algo assim. A gente precisa de mais alguém. E eu acho que podemos ter a chave para isso. Enquanto essa fuga se assemelha ao Hara, temos uma coisa interessante acontecendo no mar ao lado. O navio de Barba Negra está chegando perto da ilha. Será que os revolucionários vão se envolver? Será que Shanks vai se envolver? Ou será que a frota do Chapéu de Palha vai se envolver? São muitas questões e poucas respostas. Mudamos para Elbaf, a Terra da Guerra. E a gente vê que o Kid está chegando perto um pouco mais da ilha e vendo diversos capitães diferentes que são claramente uma piada, né? Nenhum deles sequer consegue chegar perto do que é o Kid. E olha que o Kid nem é tão forte assim. E enquanto vemos o capitão dos piratas Poodle, capitão do clube social, princesa dos piratas Bourgeois, todos eles não são capazes de parar o Kid. Querendo ou não, é um homem de 3 bilhões de recompensa. E o Shanks vai começar a se mover
a caminho dele para impedir qualquer destruição em massa que não deveria acontecer. E assim ele começa avisando a todos para saírem do caminho, porque não podem deixar qualquer pirata atacar os afiliados do Ruivo, que parece ter uma maneira de tratar as pessoas muito como o Barba Branca, só que um pouco diferente. Shanks ele possui alguns termos parecidos com o da Yakuza, só que a gente obviamente não vai ver isso especificamente. E a fim de proteger todos esses capitães que por algum motivo se tornaram afiliados dele, ele parte para encontrar Kid, ele mesmo. Talvez não frente a frente do jeito que foi, mas ele começou a sair, sendo elogiado e abraçado por muitos. Uma coisa interessante que ele fala é que a visita dele a Elbaf durou um pouquinho mais do que deveria e ele já está sendo caçado e atacado novamente. A ilha já está atraindo problemas, como se ele sempre estivesse ali no olho do furacão, né? Sendo que o furacão é o problema. Curiosamente, tem uma pirata ali que é muito parecida com a Perona. Eu não sei se foi de propósito, né? Mas vai saber. E assim como a rainha tonta que apareceu lá em Dressrosa. Não sei se é por algum motivo, não sei se o Oda fez de propósito ou se realmente tem a ver. Talvez em algum momento a gente descubra a realidade sobre isso. Lucky Rogue fala com o Shanks que eles tomam conta disso, ele não precisa se envolver. E novamente, o Shanks não subestima principalmente a nova geração. Um homem de 3 bilhões de recompensa com uma taxa de crescimento gigantesca. Ele pode ser um alvo em potencial, mas ele não quer causar tantos danos à ilha. Então ele precisa se preocupar com os navios ao lado, com a ilha e com seus próprios companheiros. Outra coisa interessante é que o Shanks aparentemente está atrás do Barba Negra. A gente meio que já sabe disso, mas agora a gente vê que isso fica cada vez mais notório, né? Ele pergunta sobre alguma nova informação dele e não tem nenhuma resposta ainda. Barba Negra está se movimentando por diversos lugares e o Shanks tenta acompanhar isso. Pode ser uma dica de que o Barba Negra chegando em Egghead, talvez não exatamente ele, mas os seus piratas, né, os piratas do bando dele, pode ser uma maneira do Shanks chegar em Egghead também. Eu acho um pouco improvável, eu acho que isso pode acontecer mais pra frente em alguma outra ilha envolvendo principalmente o Luffy e o Barba Negra, mas fica aí o questionamento, será que teremos os dois na ilha de Egghead? A única informação que temos e que a gente já viu é que Barba Negra fugiu da ilha de Hatinosa, no caso fugiu não, ele saiu da ilha dele, né, não tem como fugir da ilha dele, e ele também não apareceu no país de Wano, que foi um dos chutes do Shanks e por isso que ele estava lá. Ou seja, qual é o próximo movimento dele? É algo grande, maior ainda do que foram esses anteriores que a gente viu nos últimos capítulos. E numa grande página dupla, em duas na real, a gente vê o Kid preparando o seu Damn Punk com um canhão gigantesco, né? Ele preparado para destruir tudo que está pela frente e enfrentar o Shanks a qualquer momento. Pena que ele não estava preparado para enfrentar alguém que talvez é pior do que Kaido. Navios sendo puxados, o mar agitado e um som estridente. Shanks olha rapidamente para o lado e tem uma visão. Isso é péssimo. Antes mesmo de responder sobre o que estava acontecendo, ele dá as ordens sem hesitar por um único momento. Espalhem a frota para a esquerda e para a direita. Dory e Brogy, protejam as minhas costas. E a gente vê ele encaminhando para o navio do Kid. E a gente vê também a visão que ele teve. Navios sendo completamente destruídos. A gente vê pessoas sendo acertadas. O mar em chamas, basicamente, com pessoas gritando de dor, de perda e o cheiro da destruição sendo causado. O dano é muito grave, ele diz, e o Beckman fala: você deve ter visto um futuro bem ruim. E o Shanks responde: realmente excepcional. Eu não entendi exatamente essa tradução, porque a tradução que eu vi em inglês eu acho que ficou melhor, né? Mas foi tipo assim, um tanto ruim esse futuro que eu vi. E então Shanks aparece na frente do Kid, que estava se preparando para atirar. A cara do Kid demonstra medo. E a gente vê Shanks puxando sua espada e falando:
Kamusari, ou seja, a rejeição divina. Antes mesmo de soltar o seu golpe, a gente vê pessoas desmaiando, a cara do Kid completamente aterrorizado, e numa incrível página, um corte sendo feito onde tem um grande dom de fundo, né, que é o som que o Oza sempre utiliza, e o Kid sendo completamente destruído junto com a sua habilidade. Um único corte do Shanks fez algo incrível, o mar completamente agitado, uma grande explosão, Haki indo de um lado para o outro, exatamente como a gente viu quando o Roger utilizou contra o Oden. Isso inclusive é um feito muito grande do Oden, que sobreviveu a essa habilidade, o que não acontece com Kid. Seu rosto, sua cara, ele acaba cuspindo sangue e caindo. A gente vê outros membros dos Piratas Kid voando para lá e para cá, uma grande destruição, e o navio Vitória Punk está em chamas. Enquanto Shanks dá passos calmos em rumo à sua vitória, a gente vê o seu rosto, a imponência, quase um deus perante a humanos. Killer, que tentou ajudar, também não foi capaz de aguentar tamanho golpe. Isso é algo incrível. Big Mom tentou e foi completamente destruída por Kid e por Law. Será que o Kid é uma espécie de sem meu Law eu não consigo? E Shanks uma espécie de e se eu tivesse 2 braços? A verdade é que esses dois estão em níveis completamente diferentes. O Shanks demonstrou ser hoje o pirata mais forte de One Piece. Enquanto aquele cara de palha, digamos assim, que zoou o Sanji por pedir ajuda, agora ele clama por sua vida. Ele clama por continuar vendo o seu capitão vivo, o que aparentemente ele não consegue. Eles entregam os poneglyphs, Kid completamente caído. E existe uma coisa aqui que talvez vocês não tenham percebido. Ao estar caído, o Kid aparece com seus olhos, como é que eu posso dizer? Rabiscado. O que isso quer dizer? Talvez nada. Porém, devo lembrar vocês um pouco sobre o país de Wano. Quando Luffy caiu contra Kaido diversas vezes, a gente via os olhos dele brancos, completamente brancos. Mesmo na primeira vez em que ele foi derrotado, na segunda vez quando ele estava caindo no mar, e na terceira vez onde ele estava em silêncio completo, seu corpo não transmitia um som, uma batida, os seus olhos estavam rabiscados. Ou seja, isso significava apenas uma única coisa: a queda completa de Luffy do Chapéu de Palha. Talvez aquilo foi um passo necessário para alcançar o despertar. Ainda não entendemos qual é essa relação. Mas para Kid, talvez não seja assim. Ele talvez tenha encontrado o seu destino. Como se não fosse suficiente toda essa tensão e o drama que os Piratas Kid, implorando por suas vidas, sofreram, alguém chama o Shanks, que em um pulo rápido foge daquele navio. E no fundo, vemos uma cena impressionante que nos dá nostalgia e me dá arrepios. A cena de Dory e Brooke preparando aquele golpe que destruiu um rei do mar, agora contra o navio Victoria Punk. O desespero, a vontade de sobreviver, a chance de perder tudo que foi necessário para chegar naquele local. E mesmo entregando tudo, não foi o suficiente. Essa cena me lembrou muito do primeiro capítulo, onde no momento em que alguém aponta a arma para Shanks, Shanks diz que se você aponta aquela arma para alguém, você deve estar preparado para as consequências daquilo. E logo após isso, ele é completamente acertado por Lucky Rowe. E agora vemos Kid utilizando sua arma para tentar acertar os navios de Shanks. E logo após isso, foi completamente destroçado pelo mesmo. Estejam preparados para o mesmo destino. Hako é o nome da habilidade que destruiu e partiu Victoria Punk ao meio. O navio
de Kid foi completamente destruído. Em Elbaf, no Novo Mundo, os piratas Kid, liderado pelo Homem de 3 bilhões de recompensa, Eustace Captain Kidd, foram totalmente aniquilados. Isso me lembra um pouco de Sabaody, onde nós vimos os piratas do Chapéu de Palha perdendo completamente, o desespero de Luffy implorando pela vida de seus companheiros, um por um sumindo ao som de bolhas estourando, e a chance de sobrevivência do Chapéu de Palha era quase zero. Porém, isso nunca aconteceu com Luffy, já que este tinha alguém ao seu lado. Kuma nunca fez isso na intenção de destruir o bando. Shanks não teve o mínimo de pena, pois ele não deveria ter. O Ruivo destruiu completamente os piratas Kid. Os piratas caindo no mar e a cara, a imponência, junto com a sua cicatriz. O pirata que parecia ser bondoso demonstra ser impiedoso. Talvez o homem mais forte que a gente já viu nesse mangá. Talvez atrás de Roger, talvez atrás de Barba Branca. Mas o nível que Shanks apresenta hoje, não existe um pirata vivo que demonstrou algo igual. A ilha de Egghead possui um contador. Faz quase um mês que Hawkins fez aquela premonição, digamos assim, sobre o Luffy ter 19% de chance de estar vivo após um mês. Esse um mês completa agora ao final de Egghead. Será que algo vai acontecer com os Chapéus de Palha? Obviamente, esse final que parece muito Sabaody relembra um possível time skip, já que a queda dos Piratas Kid parece muito com a queda dos Piratas do Chapéu de Palha. Algo poderia acontecer na ilha de Egghead, pois acontece de ter muitas coisas que são similares, como por exemplo Kizaru estar lá no exato mesmo momento em que tudo aconteceu, lá ser o local onde o Kuma teoricamente, né, o corpo dele poderia estar lá, o corpo dele pode voltar para lá. Então assim, o Kuma é muito focado naquele local. A gente tem o Serafim, que é um possível Kuma 2.0 que pode acabar enviando os Chapéus de Palha novamente para destinos diferentes. Né? A gente tem esse final que completamente se parece com Sabaody, assim como os acontecimentos do dia anterior que o próprio narrador falou para os próprios Chapéus de Palha. Aquele incidente que chocaria o mundo inteiro. São muitas questões, muitas coisas acontecendo e a gente não sabe para onde olhar. E aí, você acha que Shanks é o pirata mais forte hoje? Será que Barba Negra possui algum nível semelhante a ele? Será que Barba Negra está realmente indo a Egghead? Né? Quem mais está indo para lá? O que vai acontecer com Luffy e seus amigos? E qual foi realmente o destino de Kid? Já que os olhos rabiscados talvez demonstrem a sua queda. Isso poderia ser também uma similaridade ao que pode acontecer com o Law. O capítulo chegou meio cedo hoje e eu não estava esperando por isso, então os meus planos para o vídeo que eu ia postar hoje de fato acabaram saindo de controle. Então hoje vai sair o vídeo do capítulo. Eu espero estar conseguindo postar isso na data certa. E amanhã a gente vai ter outro vídeo desse capítulo também, porque tem muita coisa para se falar aqui e eu quero levantar o máximo de discussão possível. Eu acho que isso realmente pode ser muito produtivo e tem muitos lugares em que a obra pode ir nesse momento. Tudo depende do Oda, mas esse é de fato o melhor capítulo desse ano, não tenha dúvidas sobre isso. Teve de tudo um pouco, teve principalmente do Shanks que a gente sempre quis ver. Então eu espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu. Eu me emocionei aqui no vídeo, para ser bem sincero. Deu lágrimas no momento em que aconteceu aquilo com o Kid, porque é um momento muito importante para a obra, para a série no geral e para o que vai acontecer daqui para frente. Como é que a relação do Shanks e do Luffy vai ficar? Será que isso pode abalar um pouco? São muitas questões, talvez o Luffy fale, eu não esperava isso do Shanks, é impossível, ele não é alguém assim, sabe?
tem muita possibilidade daqui pra frente. Eu tô ansioso para falar mais disso, tô ansioso para ver a opinião dos outros que fazem vídeo sobre isso, que eu também vou ver, também quero ver como eles agem sobre esse capítulo. Então, por agora é isso. Se você curtiu, deixe seu like, seu comentário, se inscreve no canal, que você me ajuda muito mesmo. Um abraço, valeu, falou e eu fui!